Seja bem-vindo, sente-se no seu lugar e abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo de número 20. Posso ler? E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. Vamos dar uma paradinha aqui. Não estamos com pressa. Mas, veja bem. Quem que percebeu, quem que olhou, quem que falou, quem que procurou ver o que tinha acontecido com a árvore? Jesus ou Pedro? Pois é. Por quê? Por que que o nosso irmão Pedro foi lá olhar o que tinha acontecido com a árvore? Por que que ele foi lá? Porque Pedro é igual àquelas pessoas que fala ou faz as coisas e não acredita no que será feito. É preciso comprovar primeiro. É preciso ver que aquilo que foi falado está acontecendo. Ou seja, são as pessoas que andam pelos sinais. Deus tem que fazer algo. Às vezes tem pessoas que dizem assim: pastor, eu só queria ver uma luz no fim do túnel para mim saber que eu estou no caminho certo. Outros dizem assim: não, eu só queria saber se é isso mesmo. Aí, irmão, espera lá. Quer dizer que se você não estiver se sentindo encorajado, fortalecido, se você não estiver se sentindo animado, se você não estiver se sentindo em paz, se você não estiver se sentindo bem, não aconteceu nada? Você orou para cair no vazio? O que você falou não aconteceu? Você tem que ver se está tendo resultado ou não, porque às vezes é como Abraão. Deus mandou Abraão sair de sua casa, de sua terra, de sua parentela, e que ele, Deus, o abençoaria, daria para ele uma terra, num lugar onde Deus mostraria. Abraão teve muita coragem. Talvez a maior parte de nós aqui não tivesse essa coragem de sair com a mão na frente e outra atrás, e sair aí andando pela estrada para chegar no destino, se Deus não falou nem sequer onde que é. E a segunda coisa, Deus disse que o engrandeceria e que ele seria grande, que ele seria pai de nações. Ele que não conseguia ter um filho. Passou-se 25 anos da vida de Abraão, isso foi em Gênesis 12, o que eu estou contando para você, está no 15. Chega lá no 15, em Gênesis 15, olha o que Abraão, pai da fé, ele ainda não era o pai da fé, ele estava caminhando, aprendendo a dar os primeiros passos na fé. Coloca Gênesis 15 para mim, por favor. Quem está na Bíblia aí? És tu, mano? Eu estou bem com Jesus. Eu estava ali à tarde orando, falando: Senhor, repreenda os meus inimigos, não deixe os meus adversários ganharem vantagem. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Agora olha o que Abrãozinho falou. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que hás de me dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno, o Eliezer. O Eliezer, né? Então vamos dar uma parada aqui. A pergunta que Abraão faz para Deus. 25 anos depois, ele está dizendo: o que o Senhor há de me dar? Porque o Senhor me deu ouro, me deu prata, me deu gado, me deu... Quantos servos Abraão tinha? Quantos servos Abraão tinha? Nascido na sua casa, trabalhadores. Meu irmão, o cara tinha 300 funcionários. Tem alguém aqui que tem uma empresa que tem 300 funcionários? Abraão tinha.
Então não era qualquer um. Só para você alimentar 300 pessoas, meu filho, já é coisa demais. Sustentar essa galera, pagar em dia, ainda mais ainda. Abraão tinha 300. Só que o que Abraão de fato queria ter, ele não tinha. E por que Abraão não tinha? Porque Abraão andava pelos sintomas, pelos sinais. Por quê? Porque há 25 anos atrás ele tinha quantos anos? 75. Tinha 75 anos. Agora, ele está no 100. Se há 25 anos atrás não aconteceu, a possibilidade de não acontecer é maior ainda, você não acredita? Você não concorda comigo? Os que estão jovens, ri da gente, mas quando você chegar lá, você vai ver o que nós estamos falando é verdade. Né, dona Ana? 25 anos atrás fazia toda a diferença, né? A nossa cabeça não só pensava, a gente pensava e fazia. Hoje a nossa cabeça pensa. Às vezes o corpo não obedece mais, irmão. O corpo diz assim, meus 25 anos atrás. Outro dia eu falei com um garoto ali no escritório. Falei, olha, quando eu tinha sua idade, eu queria chegar aos 18. E quando eu cheguei aos 18, agora que eu estou com 56, eu estou querendo ter os 18. O ser humano é esquisito demais, o ser humano é estranho. Mas é assim mesmo, né? Então você vê que a possibilidade de ficar mais difícil para Abraão era justamente quanto mais o tempo passasse, mais ele envelhecesse, mais difícil ficaria. Irmão, Abraão era humano igualzinho eu e você. Tinha medo, tinha inconstância, tinha insegurança, tinha pavor, tinha dúvidas. Igualzinho todo mundo tem. Mas o que Abraão fez? Ele trabalhou a sua alma, trabalhou o seu espírito, trabalhou a sua fé e se torna o pai da fé. Para ele se tornar o pai da fé, ele teve que deixar de andar por sinais. Andar por sinais é você andar por resultado. Já viu? Claro que não é o nosso caso, mas aqueles crentes que não vêm mais, eles dizem assim, pastor, ore por mim, porque se Deus me der, eu faço. Irmão, primeiro Deus não vai te dar para você fazer com a comprovação. Não, porque se Deus fizer, Ele é Deus, né, pastor? Tem até uns que é uma música bonita, mas não é para você cantar a nível de fé. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Olha, irmão, se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se está escrito lá, Ele vai fazer. Agora, se não está escrito lá, aí é outra coisa. A gente só tem que simplesmente aceitar. Mas, quando Deus fala com Abraão, e Abraão olha aqui para o lado, ele vê os seus trabalhadores, 300 homens, nascidos na sua casa, mas não dele, dos seus servos, do pessoal que trabalhava com ele, mas ele mesmo não tinha filho. O que era o sonho de consumo de Abraão? O filho. Ele tem ouro, ele tem prata, ele tem uma empresa de 300 funcionários que dependia dele. Ele era um sucesso nessa área, mas na área aqui, aonde ele falhava, ele estava olhando para os sinais, porque ele diz assim, Senhor, e ele está com medo, tanto é que Deus chega lá e diz assim, não tenha medo, Abraão, você precisa ter fé, não é medo. Irmão, você não tem que estar inseguro, você precisa ter fé. Aonde tem medo, não há fé bíblica. Pode haver uma vontade muito grande, um desejo muito grande da nossa parte, mas não há fé. A fé, onde ela está, não há insegurança. Se você está inseguro, mas sabe, pastor, que eu não sei se eu vou conseguir, não sei se isso vai dar. Bom, primeiro,
Você está esperando de quem? De você ou de Deus? Não, estou esperando de Deus. Então não olha sinal. Para de ficar abrindo a porta de casa e olhando para ver se está vindo. Não faça isso. Pare com estas coisas. De você estar observando e vendo se está mudando, para você basear a sua fé nas mudanças que estão acontecendo. Porque você já imaginou se Pedro voltasse e aquela figueira não tivesse seca? Sabe o que Pedro ia dizer? Jesus falou, mas não aconteceu nada. Você já viu crente que diz assim: pastor, eu vi, o senhor pregou. Já ouvi muito isso. E o senhor falou que Deus ia fazer e até agora nada. Aí eu te faço uma pergunta: você acreditou no que você ouviu? Não, claro que eu acreditei. Então por que você está olhando para os sinais? Não acabou ainda. Por que você está olhando para o tempo? Não, mas que já passou muito tempo e até agora nada, né? Às vezes você está fazendo a oração do lamento com Abraão, igual a Abraão. O que o senhor há de me dar? O senhor falou que ia me dar filho, mas até agora o herdeiro da minha casa, para que eu estou correndo risco de vida, arriscando tudo, se o herdeiro da minha casa é meu criado, é meu mordomo, o cara que toma conta dos meus bens? Porque eu não tenho um filho, porque o senhor não me deu. O senhor falou, mas não me deu. E por que Deus não deu filho para Abraão? Porque, olha, vamos lá. Romanos capítulo 4, versículo de número 18. Quase que não saía. Posso confiar em ti, Aguinaldo? Arminildo. Então vamos lá. O qual em esperança creu contra o quê? Significa que Abraão estava esperando. E agora ele para de esperar e começa a agir, né? Mas antes ele estava esperando, passou 25 anos esperando. Tem quanto tempo que você está esperando as coisas acontecerem? Faça uma coisa. Não, deixa eu ler o versículo aqui, depois eu falo. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Deixa lá, deixa o versículo aí. Volta. Você está com pressa, filho? Está com pressa? Nem eu. Embora eu vou terminar, eu já estou terminando o culto também, mas calma. Está nervoso? Calma. Não precisa dos sinais, só ficar na fé. Então veja bem. Antes Abraão passou 25 anos esperando. Agora Abraão passa de esperar e começa a agir conforme o que lhe foi dito. E o que foi dito? Assim será a tua descendência. Então significa que Abraão teria filhos. Agora olha para cá. Olha para cá. Você já viu aqueles crentes que dizem assim: Senhor, vá lá, envia teu anjo. Um dia Deus me perguntou assim: Cássio, se eu tenho que estar mandando um anjo, para que eu preciso de você? Me diz qual a sua serventia. Que eu falava: Senhor, manda o teu anjo, toca na minha mãe, no meu pai, toca lá no hospital. Irmão, eu ia lá no hospital, as crianças estavam tudo doentes. E eu ficava decepcionado: Deus, o Senhor não está respondendo minha oração. Eu jejuei, Deus não respondeu. Qual é a tua? O que é que está pegando? Por que o Senhor não me atende? O Senhor não me responde mais? Primeiro, porque eu estava trabalhando para ver um resultado. Diga assim: o que há de vir, virá. É só aguardar. Mas aguardar de que forma? Como é que Abraão guardava? Abraão guardava na defensiva. Fé, irmão, não é se defender. Fé é ativo, é agir, é ação. Faz lembrar, por exemplo, que teve um rei, filho da Jezabel, acho que é Jorão o nome dele. Ele foi junto com Josafá e acho que um rei de Moabe, não me recordo qual eram as 3 nações. Eram 3 nações que estavam ali. Eles foram até o profeta Eliseu. E ao chegar lá no profeta Eliseu,
Eliseu, o filho da Jezabel chegou, Eliseu falou assim para ele: se não fosse por Josafá, nem olhar na tua cara eu olharia. Bem assim, bem mineiro mesmo. Porque o filho da Jezabel andava nos costumes e nos ensinamentos dos profetas de sua mãe. Eliseu até foi cordial, que se eu fizer isso com uma pessoa aqui, eu vou preso. E vão acabar comigo nas redes sociais. Porque Eliseu virou para ele e falou assim: vai procurar os profetas de tua mãe. Aí ele falou assim: então Deus trouxe eu e mais esses 2 reis para ser entregue nas mãos dos outros? Eliseu falou: não, eu te falei que se não tivesse Josafá, então por causa de Josafá eu vou falar contigo. Qual é o problema? Não tem água. Os cavalos nós não temos como prosseguir, nós vamos ser alcançados, os cavalos vão morrer de sede, nós estamos com sede. Sabe o que Eliseu mandou eles fazerem? Mandou eles fazer o acampamento, mas abrir buraco na terra, porque não choveria e Deus encheria os buracos com água. Agora, irmão, como é que você vai cavar uma terra dura e você lá está cavando e chega um cara, principalmente um incrédulo, diz assim: o que você está fazendo aí, Natália? Estou cavando um buraco aqui. Para quê? Porque Deus vai encher ele de água. Ficou doido, velho. Tá lelé, coitado. Foi para a igreja da graça, pirou. Tá bem não, ele deve estar com a cabeça ruim, ainda mais nessa idade. Já tem quanto? Tá, ele pirou. Perdeu a cabeça. Né? Aí, quando eles foram lá e abrir os buracos no chão para reter a água, não houve chuva e os buracos amanheceram cheios. Primeira coisa, se eles não acreditassem, eles não abririam os buracos. Presta atenção, irmão. Se eu e você não agimos conforme o que foi dito, nós não cremos que o que foi dito vai acontecer. Como, por exemplo, se Abraão seria pai, quem é que ia coabitar com Sara? O Espírito Santo? Não, poderia ser até uma blasfêmia falar um negócio desse. Quem tinha que deitar com Sara era Abraão. Você percebeu que às vezes você pede para Deus fazer coisa que é você que tem que fazer? Presta atenção. Tudo é possível ao que crê. O impossível ao homem é possível para... Agora presta atenção. O que é que Deus faz? O impossível. O possível é você e eu que cremos que temos que fazer. É possível? Humanamente falando, dá para ser feito? Então Deus não vai intrometer enquanto você não fizer o possível. O impossível é Ele que vai fazer. Agora, se você não fizer o possível, porque você olha para as circunstâncias, porque você olha para os sinais, o impossível nunca vai acontecer, porque o possível não está pronto. Era possível Abraão se deitar com Sara e gerar um filho? Era possível. Era difícil? Era, mas não impossível. Porque olha o versículo 19, diz assim, vamos lá, vai, Agnaldo. E não enfraqueceu na fé, nem tampouco atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Como é que era o corpo de Abraão? Fisicamente amortecido. Porque ele já tinha quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de quem? Então estava ruim de um lado, pior do outro. Um lado estava escangalhado, do outro estava caído. Se Abraão olha para as circunstâncias, ele teria tido filho? Porque a fé não faz você olhar para sinais. Eu vou repetir de novo que ninguém entendeu nada. A fé não faz você olhar para sinais. A fé faz você olhar para o que foi dito. E o que foi dito que a sua descendência vai crescer. O que é que Deus te diz acerca de seus filhos? Os meus filhos serão todos discípulos do Senhor, pois vai converter um atrás do outro, todo mundo junto. Por quê? Porque Deus falou que vai. Crê
e será salvo tu e a tua casa. Então, qual é o destino da sua casa? Seu filho pode ir lá, fazer cabeça, entrar, beber, virar um traficante, mas Deus vai tirar ele de lá do fundo do poço e vai cumprir quando você parar de olhar para os sinais. Não, pastor, porque o senhor veio aqui, pregou e orou. Foi piorar aí que meu filho bebeu. Um dia uma senhora chegou, ó, irmão, também eu já fiz coisa, cada coisa doida, mas coisa de fé. O que eu fiz? Eu falei assim, quem tem parente na sua casa que você não aguenta mais, que ele bebe todo dia? Algumas pessoas levantou a mão. Eu falei assim, o que seu filho bebe, sua filha bebe, seu marido bebe? Bebe cachaça, cerveja, bebe conhaque, bebe... Aí eu não vou fazer propaganda também aqui. Traz o que ele bebe, não precisa o que ele fume nem cheira. Só o que ele bebe. Porque numa dessa, pega a gente trazendo um negócio desse aí, irmão, você está doido? Está lascado. Só mandou levar bebida para a igreja, mandei. Traz. Compra uma garrafa lacrada, traz para mim. As pessoas trouxeram. Cheguei lá, segura na sua mão aí. Apresentei para Deus. E fiz a oração. Baseado lá em Ezequiel 36. Depois, se você quiser saber, você vai lá e lê o que está lá. Porque Deus disse que eles teriam nojo deles mesmos, por causa daquilo que eles faziam. Deus, isso aqui eles gostam. Porque eu, por exemplo, quando bebia, eu gostava. Eu bebia porque eu gostava. A pessoa peca porque ela gosta. Falei assim, então Deus vai fazer você tomar nojo do que você mais amou. Irmão, um casalzinho de senhor, já de idade, a senhora, o senhorzinho, levou, o filho bebia, e era aquela coisa, aquela arruaça dentro de casa todo dia. Aí ela pegou e ligou lá para a igreja, que ela chegou lá, ela foi no culto das 2. De 4 até às 5, o filho bebeu a garrafa todinha. Ela falou, pastor, ele está bebendo igual se bebe água. Eu falei, calma. Essa era a intenção, beber mesmo. Agora vamos ver o que vai acontecer. Mas pastor, ele está bebendo como se não... Mas era para beber, irmã. Irmão do céu, às 6 horas ela me ligou. Pastor, meu filho está vomitando. Calma. Dá para ele, compra água de coco, dá para ele água, bastante líquida para ele se hidratar. 9 horas da noite ela ligou para mim, pastor, ele está vomitando. Eu falei, pode ficar calma. Ele vai parar. Aí daqui a pouco ela ligou, ele parou. Falei, agora pode dormir. No outro dia o filho dela foi bater lá na igreja, aceitar Jesus, porque agora eu queria parar de beber. Tomou nojo da bebida. Quer uma? Deus me livre, quer não, o que é que só põe naquilo? Eu não pus nada. Deus só fez você tomar nojo daquilo que você tinha. Agora, o que ela estava olhando o tempo todo? Ela estava olhando para o sinal. Quando ele estava bebendo, não aconteceu nada, não adiantou nada. Ô pastor, quanto mais... Tem um ditado que o pessoal fala assim, quanto mais eu rezo, a assombração me aparece. Irmão, continue orando que a assombração some. Então, continua crendo. Então, Abraão era assim, ele ia lá, Deus falava, mas ele olhava para onde? Para o seu corpo e dizia, sou velho. Cara, olhava para Sara, piorou. Lascou. Você olha para a situação, quando você olha para um lado, você diz assim, Deus vai dar. Quando você olha, misericórdia, será que tem como? Irmão, não faça isso. O que foi dito? O que Jesus havia dito da figueira? Que ia secar, que ela ia morrer. O que aconteceu com a figueira? Exatamente o que Jesus havia dito. O que Deus te disse? Vai acontecer exatamente, mais dia, menos dia, uma semana, mais um mês, um ano, vai acontecer, o que há de vir virá, não tardará, diz o Senhor. Só que por que não vem, pastor? Porque você está olhando para os sinais, ao invés de você olhar para o que foi dito. Por exemplo, abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Já estou terminando, diga um amém.
que diz assim, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. O que Tomé estava fazendo? Procurando sinal. Ele queria ver o buraco e ele queria tocar do lado de Jesus para saber se era ele mesmo. Mas Jesus não havia dito que ele iria ressuscitar? Ele não tinha dito? E quem é que duvidava do que Jesus ia cumprir, que ele tinha falado? Tomé. Quem era Tomé? Um dos 12. Que na primeira vez que Jesus apareceu ressurreto, Tomé não estava lá. Mas Jesus não tinha mandado eles ficarem lá, irmão? Onde é que Tomé foi? Não sei. Sei que ele não estava a primeira vez que Jesus chegou e entrou com as portas fechadas. Agora Jesus vem e entra com a porta fechada de novo. E quando ele entra, ele chega lá, ele volta aqui, 8 dias depois, versículo 26 diz: estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe aqui no meu lado. Não sejas o quê? Incrédulo, mas crente. Agora Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Podia ter dormido sem essa, né, irmão? Porque a fé de Tomé estava baseada em quê? Como é que está a sua fé? Está baseado no que foi dito ou está baseado em sinais? Se está baseado em sinais, talvez você nunca vai ver o sinal que você precisa ver, que é o milagre. Talvez você nunca vai ver. Embora a porta fechada indica que não havia no coração de Tomé uma entrada, Jesus apareceu lá, mesmo assim. Ou seja, Jesus não entraria ali se tivesse só Tomé lá dentro. Por quê? Porque Jesus não entra onde você chama, ele entra onde você crê. Chamar, irmão, o doente chama e às vezes ele não levanta da cama. Chamar, o desempregado chama e continua sem trabalhar. Chamar, o viciado chama e continua no vício. Chamar, o pecador às vezes chama, mas o que é dito, a pessoa não crê. Porque ela não viu, porque ela não tocou, porque ela não pegou. Por ela não ter visto, ela não consegue acreditar. Se você tem que pegar, tocar, ver para você crer, a sua crença é baseada em sinais. E talvez você nunca terá os sinais. Abraão olhava para o seu corpo, olhava para o corpo de Sara. E o que acontecia? Ele desanimava porque já era velho. Às vezes você olha para alguém da sua família e você desanima. Por quê? Porque é duro de coração, porque é resistente, porque é negligente, porque parece que aquela pessoa não muda, parece que ela não tem jeito, porque você ora por ela, ela está ficando pior. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta: o que Deus falou com você acerca dessa pessoa? Pede para ele uma palavra, porque eu falava com meu pai concordava, mas nunca largava o que ele fazia. Eu parei de falar com meu pai, comecei a falar com Deus, eu disse: eu quero uma palavra que desmonte ele. Um dia eu entrei no hospital, foi aonde Deus desmontou meu pai. Um senhor assim, que ele não foi militar, mas meu pai era um estilo militar. Duro, turrão.
E naquele dia, quando eu abri a boca, que eu pedi uma palavra, Senhor, eu quero uma palavra que bata lá dentro, que puxa assim de dentro para fora, rasgando, aquela que o cara fica até apavorado. Depois fiquei até com dó do meu pai, irmão, mas era preciso aquilo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não. Então, quando eu olhei para o meu pai, eu estou falando para ele, eu estou olhando para o meu pai, lágrima está, ó. Eu falei, gente, entrou, eu preciso mais. Aí outra, e lágrima, eu mais, outra. Por último, virei para o meu pai e disse assim, qual a resposta o Senhor me dá para quem me mandou? Porque eu tinha dito para ele, eu não vim falar contigo como teu filho, a visita hoje não é de filho para pai, a visita hoje é pastoral, a visita hoje é de Deus para o Senhor. Meu pai virou e falou para ele, aí agora doeu, irmão, o velho devolveu também. Mas eu não fiz isso com ele com maldade não, tá? Se você ficar me olhando, me recriminando, nossa, você fez isso com seu pai. É para você poder ver que eu faço isso para poder mudar a sua vida, eu faço qualquer coisa, irmão, até o que você não gosta. Mas o prazer é ver você mudar, como eu vi meu pai mudar e está lá na glória com Deus. Então meu pai olhou para mim e falou assim, quem aqui, meu filho, conhece Jesus mais do que você? Eu olhei assim, meu filho, gelei daqui, achei até que eu tinha tido uma paralisia. Gelou, eu fiquei parado. E meu pai olhando para mim disse, quem aqui, meu filho, que conhece a Deus mais do que você? Você é o único nesse quarto aqui que sabe quem é Deus. Se você não disser para mim o que eu devo fazer, para onde eu vou, meu filho? Nossa! Eu falei, pois hoje o senhor vai. O senhor quer que eu leve o senhor até ele? Ele disse, eu quero. Olhei para minha mãe sentada, escutando a mesma coisa, cabeça baixa, chorando também. Olhei para ela e falei, a senhora também quer? Ela falou assim, eu quero. Falei, então venha cá os dois. Eu tive o prazer de levá-los a Jesus e meu pai nunca mais foi o mesmo homem. Eu nunca precisei falar com meu pai, larga esses vícios. Meu pai largou, porque quando Jesus entra, irmão, ele sabe te conduzir e te levar a viver o que ele quer que você viva. Leve só Jesus para dentro da sua casa. Para de olhar para os sinais. O que Deus te disse, Deus vai fazer. Ele falou, ele vai cumprir. Está escrito, pois vai acontecer.